Esse é o nosso baú de memórias de Andor Stern, simbolizando as malas que os judeus carregavam quando eram deportados para Auschwitz. Na ocasião, aquelas malas traziam aflições, mas também um pouco de esperança. Andor Stern, que é o anfitrião, hoje ele não está mais vivo entre nós, mas o anfitrião do Memorial do Holocausto, que leva o seu nome, Memorial do Holocausto Andor Stern. Nessas torres que trazem nos seus painéis as passagens da vida do Andor, contextualizada com aquilo que ocorria no Brasil e no mundo. A gente começa com esse convite, com nossos apoiadores, projeto que teve o apoio do governo federal e também de parceiros. E a gente faz esse convite para que as pessoas mergulhem nessa história de resiliência e sobrevivência. Aqui uma breve apresentação de quem foi o Andor. Ele, que era brasileiro, era descendente de judeus húngaros, nasceu aqui em São Paulo em 1928, porém o destino acabou conduzindo o Andor até a Hungria no momento em que o nazifascismo avançava pela Europa. Aos 15 anos, Andor foi deportado para Auschwitz, selecionado para diversos campos de concentração, onde ele enfrentou condições desumanas. A trajetória dele é importante para tratar de temas atuais, não apenas o grande holocausto, mas especialmente o nosso pequeno holocausto diário, que é o bullying que as crianças enfrentam na escola, que é a violência no cotidiano. Então a história do Andor demonstra como a gente consegue superar para que a gente possa conviver com as diferenças e transformar esse mundo num lugar melhor para se viver. Nesse painel, todas essas frases são frases de autoria do Andor. O Andor era uma pessoa com um repertório imenso. E aquilo que eu pude captar ao longo desses quase 14 anos que a gente teve, de 13 anos de convivência, até a morte dele em 2022, a partir de 2009, nos dá uma dimensão da sabedoria do Andor. Quando ele fala sobre a finitude da vida, e é justamente essa finitude que torna a vida rara, de alguém que conheceu o máximo da maldade que o ser humano é capaz de fazer para os outros. Questão também de que nós fazemos parte do mundo e hoje o egocentrismo faz parte, egocentrismo e a vaidade de muitas pessoas, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem a sorte de pertencer ao mundo e que a gente tem uma missão de participar e melhorar esse mundo que a gente vive. Alguém que viveu o máximo da tragédia humana, poder ter a humildade de reconhecer que a vida tende ao equilíbrio, ou seja, se a gente for honesto, a gente vai perceber que a vida obedece à lei natural e universal da justiça. Somos vítimas de onde a gente acontece, então se hoje a gente leva uma vida boa, isso depende muito também da família na qual a gente nasceu, do espaço que a gente vive. A questão do valor da amizade. Então, o Andor só sobreviveu por causa da amizade dele com o Luiz, e o Luiz só saiu vivo por causa da amizade com o Andor. Foi a última centelha de humanidade que restou durante o período em que ele viveu o Holocausto. Muita gente pergunta como isso pode acontecer, da onde surge o ódio aos judeus. Então, para a pessoa poder entender essa trajetória do Andor, a gente mergulha nas origens do antissemitismo e da relação entre o nazismo e o antissemitismo. O nazismo, com a sua política de raça pura, ideologia da raça pura, encontrava nos judeus, dentro dessa minoria que já era perseguida, um alvo para o extermínio e para direcionar todo o ressentimento que os alemães sentiam naquele momento. O antissemitismo não foi inventado por Hitler, é algo milenar. Os painéis obedecem a uma ordem lógica, são 4 painéis em cada uma das 6 torres, então elas obedecem a um sentido que vai desde o nascimento do Andor até a libertação dele. Então aqui a gente conta um pouco da trajetória da infância do Andor, como era São Paulo, sempre contextualizando com aquilo que acontecia no Brasil. Então a gente fala como era o espaço onde o pai dele trabalhava em Minas Gerais, o pai dele que era médico de uma mineradora inglesa, Anglo Gold, que explorava minérios na região de Morro Velho, Nova Lima, em Minas Gerais. Naquele cenário acontece o golpe que vai levar Getúlio Vargas ao poder. Então o Brasil também passava por uma transformação política e social profunda.
com o fim da República Oligárquica e o início da Era Vargas, toda a euforia através do novo presidente, da ampliação dos direitos políticos e sociais, nos primeiros anos, até a família transferir-se para a Índia. O pai dele mudou o contrato e aí fez uma alteração no contrato, um novo contrato, e eles acabaram então mudando-se para Mumbai. Aqui a gente faz, né, esse trajeto do Andor, já pequenininho, saindo do Brasil, parando no porto de Le Havre, na França, depois fazendo a antiga rota dos navegadores europeus da Idade Moderna, chegando até a Índia, e aí é que acontece o destino dele. Os pais acabaram indo visitar os parentes na Hungria, afinal eram descendentes húngaros, eram húngaros de nascimento, e ali eles ficaram e foi onde o Andor acabou vivendo todas as amarguras da vida dele e que se transformaria depois do Holocausto. Essa era a Hungria também dos anos 30. Dentro do cenário mundial, a gente tem então o início da década de 30 como um período de reconstrução após a Primeira Guerra Mundial. É nesse contexto que se fortalecem as ideologias políticas extremistas, o fascismo já tomando conta da Europa, chega até a Alemanha e na Alemanha encontra aquele ambiente ideal para prosperar. Problemas extremos, muitas vezes pedem soluções extremas e é dentro desse contexto que Hitler encontra seu espaço e chega até o poder. A árvore é o símbolo do nosso memorial, é a logomarca desse memorial. Então esse memorial finaliza também com esse símbolo. Essa árvore é bastante simbólica. Ela, como aparece aqui, tem suas raízes o arame farpado. Esse arame farpado se transforma no seu tronco, mas esse tronco, ele é um tronco carregado de bons frutos. E esses frutos depois vão se transformar nesses pássaros que aparecem aqui em cima, que simboliza a libertação, a liberdade. Quer dizer que é possível, como Andor fez do arame farpado, da sua prisão, alcançar a liberdade. Como ele diz, a liberdade é a própria vida. Sem liberdade não há vida. E eu uso essa árvore aqui para que os alunos, os visitantes, possam deixar suas impressões, a sua mensagem de esperança, o seu pensamento, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles querem transmitir, aquilo que eles internalizaram. Essas mensagens também são um grito de esperança, um grito de socorro para alguns desses alunos que vivem também as suas amarguras, mas que encontram aqui um pouco de paz. O Andor costumava dizer, um ditado antigo inclusive, que não há nada tão ruim que não possa piorar. É pesado esse ditado, mas ele dizia que no caso dele não há nada tão ruim que já não tenha sido pior. E para alguém que conheceu o que de pior a humanidade pôde produzir, ele tinha um conhecimento de causa para isso. Ele nem sabia o que era mais a liberdade. Ele não sabia mais quem era ele. Porque ali quem estava sendo libertado não era o Andor Stern, era o 83892, era o número dele. Ele foi tratado como um número durante esse tempo. Não tinha mais a identidade que nos faz sermos quem nós somos. O que ele era um número. Era mais um número que ia ser morto em algum momento. O que fez ele sobreviver não foi, como eu falei para vocês, nada disso que a gente comentou, foi sorte. Se a guerra durasse mais um dia, mais uma semana, mais 15 dias, talvez ele não estivesse vivo para contar tudo isso daqui.